Voltamos com o Gente de Destaque aqui pela TV Câmara Jacareí. Hoje eu converso com Augusto Dias, membro da Academia Joseense de Letras. Eu queria voltar um pouquinho nos temas das conversas do nosso primeiro bloco, que era da São José recebendo os tuberculosos por conta do ar puro, né? Perfeito. Porque as pessoas hoje em dia não têm muita noção do como era antigamente esse tipo de coisa. Eu lendo também um pouco sobre umas entrevistas que o senhor deu e também de alguns depoimentos seus, que naquela época lá havia, por exemplo, barbearias que se recusavam a atender os doentes. Como é que era ter que lidar com isso no cotidiano, de andar na rua e ver uma pessoa, sei lá, tossindo? Não sei. O que o senhor se lembra dessa época aí? Uma coisa que eu me lembro perfeitamente, naquele tempo existia o bar chamado Bar Paulistano, que ficava na esquina da Rua 15 de Novembro, que era a rua principal, coração da cidade, e a Sebastião Húmel, onde tem hoje a Biblioteca Pública Municipal, Cassiano Ricardo. No outro lado, em frente, ficava o Bar Paulistano. E o Bar Paulistano era o bar mais famoso daquele tempo. Depois veio o Santa Helena, nos anos 60, famoso pelas pizzas. A pizza tinha massa dessa grossura, mas era famoso, não sei, era famoso, né? E eu me lembro que era hábito o cafezinho, depois do cinema. E havia o footing também. E havia algumas pessoas, amigos do dono do bar, uns frequentadores, as pessoas mais conhecidas, que tinham o local onde se fervia a xícara em separado das pessoas comuns, de todo mundo. Então, isso aí revelava esse receio. Quer dizer, até chegar na porta do bar, ou ficar do lado de um tuberculoso, não tinha... Você não sabia se era ou não era, se não tossisse. Mas havia as xícaras reservadas para essas pessoas lá, num banho de água fervente, diferente do comum. Tinha esse tipo de segregação. Tinha essa segregação. E havia, eu me lembro perfeitamente, de barbeiro com plaquinha lá, não atendemos para pessoas com tuberculose. Esse receio havia. E naquele tempo que o ciclo oficial da tuberculose de São José aconteceu a partir de 1924, quando foi inaugurada a primeira etapa do Sanatório Vicentina Aranha, que hoje é o Parque Vicentina Aranha, que tem uma vida muito ativa. Foi uma das melhores coisas que a administração pública de São José dos Campos fez, comprar junto à Santa Casa de São Paulo o que restou do sanatório. Porque, na verdade, o sanatório atravessava todo, ia até o Posto Chaparral, lá perto do Shopping Colinas, lá perto da rotatória. E isso foi vendido, é claro, a tuberculose foi acabando, na década de 50, 40, final de 40 e 50, foi acabando com a estreptomicina e outros medicamentos, planos governamentais de prevenção e aplicação de vacinas. Isso que restou do sanatório, nessa fase, o sanatório ficava tão longe nessa época, mas ficava tão longe que eu nunca fui para o lado do sanatório, porque você tinha que pegar uma charrete ou um táxi para ir para o lado do sanatório. Hoje você vai caminhando. Hoje você vai caminhando, porque é tudo asfaltado, o asfalto deixa perto, né? É tudo mais organizado, né? Então foi um período interessante. Agora, quando eu cheguei, a tuberculose já estava começando a ficar sob controle, sabe? Mas havia as pessoas tuberculosas. Você via gente com aquela curva, né, por causa da cirurgia do tórax. E você ainda via gente daquele tempo. Você tinha certa restrição. E meu pai incutia um pouco isso. Cuidado, sempre cuidado, sempre cuidado. Mas existia. E essa coisa do ar lá, parece que há uma falha magnética lá. Isso não é muito bem explicado, né? Mas o ar de lá nunca diferia muito de Caçapava ou Taubaté ou aqui. Mas eu acho que, na verdade, é que a cidade era mais ou menos plana. E isso se você ler a história lá do começo, os pintores que passavam por aqui, todas as pessoas exploradores que passavam, revelavam essa parte plana de São José, num topo, né? Então isso dava uma impressão que o ar é melhor, você não precisa subir morro, e por tuberculose. Isso é essencial. E o
Clemente Ferreira, o Dr. Clemente Ferreira, que era um geologista de São Paulo, ele conhecia a área e recomendou isso para o Mário Galvão, que era um médico que tinha tuberculose. O Mário Galvão veio, se curou e começou a curar os outros. Aí começou essa fama de cidade, que tinha os ares bons para curar a tuberculose. Apesar dos ares não ser diferentes aqui no Vale do Paraíba. É a mesma coisa, basicamente, né? Então foi daí, com o Dr. Mário Galvão, que tinha a casa dele, o consultório, porque naquele tempo a casa e o consultório eram juntos, e a porta aberta, e essa casa dele, Dr. Mário Galvão, ficava onde é hoje o Museu Municipal de São José dos Campos, na Praça Afonso Pena, que já foi escola e que já foi Câmara Municipal. Né? O seu interesse pela literatura começa desde criança, desde adolescente? Quando que surge esse seu interesse pelos livros, pelas histórias? Como eu disse para você, Rodrigo, nós tivemos uma vida meio itinerante no começo até se fixar aqui. Então, eu não tive essa raiz que tem hoje na escola, que nossos filhos, nossos netos têm. Nossos netos não, meus netos, o seu ainda nem filho, né? Então, não havia aquela coisa do professor recomendar, só mais tarde, né? Mas eu me interessei naturalmente, sem ninguém dizer, leia isso, leia aquilo. Eu comecei naturalmente. E até tem uma história interessante, que o primeiro presidente da Academia de Ciências de Letras, o professor Domingos de Macedo Custódio, que foi um intelectual e era uma das maiores culturas de São José dos Campos, ele, em 1980, com o incentivo do então prefeito Joaquim Bevilacqua, porque havia a semana Cassiano e Ricardo já em 78, isso já existia há alguns anos. O Joaquim Bevilacqua provocou o professor Custódio, na semana Cassiano e Ricardo, que estavam escritores recebendo o prêmio. Ele diz: está na hora de São José dos Campos ter uma academia de letras. E o professor Custódio, que era um literato, um homem muito culto, disse: se você nos apoiar, nós fundamos. Lançaram a ideia nesse mesmo dia no púlpito dessa cerimônia de Cassiano e Ricardo. E o professor Custódio foi meu professor. Eu não aproveitei ler direito, porque eu era uma criança, um aluno que só queria ser feliz, né? Sabe? Não queria ainda exatamente. E um dia ele pediu uma redação lá qualquer, e eu fiz uma redação. E fui classificado entre os 5 primeiros ali. Não tinha prêmio, não tinha nada, era na sala de aula. E eu lembro do professor Custódio, ele levantou os olhinhos e disse assim: esse menino escreve direitinho, a pena que é muito levado, sabe? Então não esqueci. Aí eu vi mais tarde a pertencer à mesma academia, da qual ele foi presidente, e que a academia teve um hiato com sua morte, né? Porque ele era um valor muito sólido, e essas coisas só vão para frente se houver idealistas. O senhor falou do Bevilacqua, né, do Joaquim Bevilacqua. O senhor tem uma ligação com ele, né, quando ele foi prefeito de São José, nos anos 70. O senhor participou dessa vida política da época, inclusive sendo candidato a vereador, né? Exato. Nós tivemos uma ligação, a gente já se conhecia, né? E depois, frequentando o Lions Club, essas coisas, ele ia muito, a gente tinha um relacionamento, ele foi algumas vezes em minha casa. Então, por interesse meu, eu era mais entusiasmado com as coisas naquele tempo, e nós vimos uma possibilidade, né? Eu cheguei até, pro forma, né, a ser presidente do partido que ele estava naquele momento, que era o PTB, né? Naquele momento, ele me pediu: você vai assumir. Então, basicamente uma participação protocolar, né? Mas eu participei, etc., de muitas coisas, mas me candidatei a vereador, mas era naquele tempo que a eleição era para todos, e o PDS. Era coligação. Era coligação, era um voto para todos os partidos, eles lá de cima. Cabo a rabo. Isso aí atrapalhou um pouco, porque o partido que ele estava já era justamente o partido dos militares, né? Então, apesar de eu ter ido bem, pegou a terceira suplência, eu me desencantei muito com o processo político e como as pessoas agem.
As pessoas só querem coisas, pedem coisa de interesse pessoal. Eu falei, mas onde está o ideal? Onde está a coisa boa para fazer para a cidade? Por que ninguém pede para mim? Olha, nós precisamos fazer um planejamento. Ninguém pedia. Me pedia dinheiro para o gás, sabe? Me dá dinheiro para o gás, pedia dinheiro para isso, não sei o quê, me dá uma camiseta, não sei o quê, me paga um lanche. Aí essas coisas eu falei, não quero. Eu poderia ter ficado, eventualmente mudar de partido ou não, e poderia tentar novamente uma candidatura em outra e poderia fazer um bom trabalho para São José dos Nunca mais Campos. quis. Não, eu nunca mais quis. E a partir daí eu vi a ocupar outros cargos em outras instituições. Por exemplo, eu participei da instituição da Fundação Richard Hill Fisk, que é uma das maiores redes de ensino de inglês do país. Eu fui presidente do Conselho de Curadores, eu ajudei na formação na instituição, porque a instituição é privada, mas o seu presidente é um americano, ele preocupado com o futuro dele, o que aconteceria um dia que ele falecesse, e ele faleceu recentemente, para quem ficaria essa organização, né? E eu ajudei nessa consolidação, por exemplo, né? Eu fui presidente do Lions Club, Associação dos Servidores da Justiça, eu fui presidente da Escola de Samba Unidos da Vila. Tem essa também. Tem essa também. Tocar tambor, né? Tocar tambor, sabe? E foram todos bons períodos, muito aprendizado, sabe? Aí eu vou ter que pensar, eu vou ter que pensar como François-Marie Arouet, o chamado Voltaire, que ele disse, olha, cuide do seu jardim, sabe? Não vá mexer com coisa pública, não fique com grandes projetos, né? Faça o que você pode simplesmente. Cuide da sua família, cuide dos seus amigos, e assim você vive melhor, né? Então eu adoto um pouco isso. A academia ocupa um certo tempo, um certo espaço, uma certa coisa, mas eu acho que é um projeto bom para os jovens, sabe? Porque nós temos projetos com os jovens que nós trabalhamos com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que a gente leva palestras para as escolas, sabe? Então a articulação disso aí, ajudar as crianças no pensamento, sabe? Você tem que ter um pensamento crítico. Pensamento crítico não é criticar pura e simplesmente. Pensamento crítico é analisar uma situação, ouvir quem está falando, por que está falando, que tendências tem. É uma pessoa de esquerda, de direita, de centro. Ensinar a pensar, né? Ensinar a pensar, sabe? E buscar incutir o princípio de que a gente não tem que estudar, nós temos que aprender, sempre. Sabe? O Leonardo da Vinci era um gênio. Todos sabemos que o Leonardo da Vinci era um gênio. Mas o Leonardo da Vinci, quando ele tinha um projeto, ele tinha muitos projetos, muitas coisas que viraram realidade, ele estudava, ele comprava livro para estudar. Então ele queria aprender sobre aquilo. Então não era estudar, era aprender. E, por exemplo, uma coisa que ele aprendeu, quando ele pensou numa coisa que voa, que não havia coisa que voa no século XVI, né? Coisa que voasse, né? Então ele começou a estudar, ele comprou um livro sobre pássaros. Eu vou estudar pássaros. O modo que o pássaro voa. O modo que o pássaro voa. E ele começou a estudar as libélulas. E percebeu que a libélula tem um movimento na frente e um outro movimento atrás, que até hoje é usado nos aviões, que é o flap, para estabilizar o avião. Então você vê a curiosidade, a busca do conhecimento é uma coisa que deve estar presente em todos nós. E um dos trabalhos da academia é levar essa busca do conhecimento através da leitura e da investigação, né? E da curiosidade. Saber as informações é o básico, né? Buscar se aprofundar nas coisas. Você vê, por exemplo, o Albert Einstein era um gênio, todo mundo sabe. E era um gênio icônico, né? Icônico, porque ele era filósofo também, tem muitos ditos famosos dele. O Albert Einstein, mesmo muito depois da teoria da relatividade, ele andava com um papel no bolso e lápis, ele ia a uma festa, ele era meio alheio à festa, né? Ele estava sempre trabalhando nas fórmulas dele. O que é isso? É a busca de conhecimento, de mais desenvolvimento. Isso aí beneficia a humanidade.
Falta isso hoje no Brasil? O que? O conhecimento? Essa falta de ensino básico em aprender a pensar e se desenvolver um raciocínio. As pessoas, como é que o senhor vê as pessoas hoje no Brasil em relação a isso? Eu acho que há pessoas que se preocupam com isso, mas eu acho que a estrutura do Estado ainda se encontra um pouco frágil em relação a isso. E a gente vê, quando acontecem as crises, está sempre se falando da crise, pagamento do professor. Professor mal pago, sabe? Ou com salário baixo. Não é um problema só nosso, mas é um problema que vários países têm. Mas essa estrutura frágil não permite que se avance culturalmente, né? E nós acabamos ficando atrasados, né? Abaixo da linha do Equador, nós estamos um pouco atrasados, como civilização. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.